Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Frontline da Igreja Fonte da Oração. Estamos começando mais um discipulado no dia de hoje e estamos fazendo o estudo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos nos debruçar em apenas um capítulo, que é o capítulo 25 desse livro. Esse capítulo está cheio de algumas polêmicas, né? Então, como temos que explicar bastante questões que estão aqui nesse capítulo, hoje vamos nos debruçar apenas nesse capítulo 25 do livro de Gênesis. Amém, pessoal? Mas antes de nós começarmos, vamos pedir a orientação do Senhor e a direção dele para que possamos sair desse estudo abençoado em nome do Senhor Jesus. Então feche os olhos e vamos pedir ao Senhor a direção. Ó Senhor, nosso Deus amado e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua santa presença e louvamos ao Senhor e agradecemos a Ti por tudo, meu Pai, de tão maravilhoso que o Senhor faz em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor prepare o nosso coração para esse grande estudo, para esse estudo tão abençoado do livro de Gênesis, que o Senhor possa tomar o nosso coração em Tuas mãos e que o Senhor possa torná-lo como terra para receber a semente, a divina semente do Teu Espírito. Desde já dá entendimento, sabedoria, compreensão. A Tua palavra diz que as coisas do Senhor, elas têm que ser discernidas espiritualmente, Senhor. Então pedimos ao Senhor que o Senhor dê esse discernimento espiritual para que o Teu povo, meu Deus, aqueles que creem no Seu nome, compreendam a Sua palavra mediante o Teu Espírito e não mediante a letra, Senhor. Que verdadeiramente eles saiam desse estudo abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos começar então a análise nesse capítulo 25 do livro de Gênesis. O tema desse capítulo, os temas principais são a morte de Abraão, os descendentes do seu filho Ismael, que era o filho de Abraão com a serva Agar, com a serva de Sara, Agar. Nós já estudamos sobre isso. E a família de Isaac, tá? O filho de Abraão, Isaac, que era o filho da promessa de Abraão, tá? Lembrando aos nossos ouvintes que é necessário que você leia os capítulos, antes de vir para esse estudo. Por exemplo, hoje nós estamos lendo o capítulo 25 e acreditamos que ele tenha sido estudado pelo povo durante a semana. Então, o próximo capítulo que vamos estudar é o capítulo 26. É necessário que você, durante a semana, vá estudando o capítulo 26, o capítulo 27, para quando chegar nesse estudo, nós possamos dar toda a explicação, porque nós evitamos, ficar lendo a Bíblia para as pessoas nesse estudo, porque nós vamos dar aqui alguma explicação, focar em alguns versículos e dar a explicação do que significa cada versículo e fazer o link com o Novo Testamento, que é o nosso propósito, porque temos falado durante os estudos que os livros do Antigo Testamento, eles vão tratar a respeito do Novo Testamento, tá? Do cumprimento das profecias, do cumprimento da palavra de Deus no Novo Testamento. Então, os livros do Antigo Testamento são simbólicos, tá? E diante dos livros do Novo Testamento, e o Novo Testamento é o cumprimento de tudo que foi falado no Antigo Testamento. Então, é necessário, meu irmão, minha irmã, que você leia os capítulos antes de vir para esse estudo, tá? Se você tem alguma dúvida, é necessário que você leia, o capítulo 25 e já vá estudando o capítulo 26, 27 para os próximos estudos. Amém? Então vamos começar aqui ao ler o capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo 1 ao versículo 5, que nós vamos encontrar aqui. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com outra mulher. O nome dessa mulher era Quetura, e ela lhe deu filhos e filhas. Todos os bens de Abraão foram transferidos a Isaac, o seu filho da promessa, Então, o filho legítimo da promessa era Isaac, por isso ele era considerado como um primogênito, tá?
os primogênitos eles tinham o direito de se tornarem os administradores dos bens após a morte dos pais. Vamos lembrar de que Ismael foi o primeiro filho de Abraão, sendo que Isaac, ele era o filho da promessa e não Ismael. Ismael, ele acabou nascendo por causa de uma precipitação de Sara, que entregou sua serva para poder se relacionar com seu marido, tá? Então ele não é considerado como sendo o filho da promessa, ou Ismael, e sim Isaac, que vai herdar todos os bens de Abraão. Bom, tratando com relação a esse novo matrimônio de Abraão após a morte de Sara, sua esposa, temos uma observação a fazer com relação a isso, tá? A Bíblia nos mostra que após a morte do cônjuge, fica permitido a obtenção de um novo matrimônio àquele que ficou vivo, tá? Isto ele é melhor explicado pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Então, o que a Bíblia vai falar a respeito disso? A Bíblia vai dizer que quando um dos cônjuges morre, na verdade, a pessoa que ficou viva do matrimônio, ela está liberada para poder contrair novas núpcias, tá? Novo casamento, novo matrimônio, tá? Isso mais tarde, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, você pode conferir na tua Bíblia, tá? 1 Coríntios 7, 39, Paulo vai dar uma explicação melhor sobre isso. Ele vai dizer assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, essa é uma lei que serve também em relação ao marido, em relação à sua esposa, tá? E a esposa em relação ao marido. Então, quando um dos cônjuges morre, a pessoa está livre para o matrimônio. Inclusive, já tratamos disso em discipulados na nossa igreja, tá? Na fonte da oração. Tudo bem? Então, Paulo vai explicar isso aí para nós em 1 Coríntios 7, 39. Então, Abraão, após a morte de Sara, ele imediatamente vai contrair um matrimônio com uma nova esposa, ou seja, ele consegue uma nova esposa, de fato. No versículo 6, a Bíblia deixa registrado que Abraão teve concubinas, tá? O que são as concubinas? Eram mulheres extras após o casamento. Isso é um assunto polêmico, mas ele é explicável. Então, a Bíblia não perdoa aqui nesse sentido de não comentar sobre isso, mas ela vai comentar que Abraão teve concubinas, tá? Bom, como é que nós vamos entender isso? Abraão era um homem de Deus, ele tinha Sara, sua esposa. Depois que Sara faleceu, ele tinha Quetura como sua esposa, mas ele também detinha concubinas, tá? O que vai ser explicado na nota de rodapé da Bíblia King James, na página 42, número 12. Lembrando que nós estamos estudando nessa análise aqui, né, a partir de estudos que são trazidos na nota de rodapé da King James, né? E a gente utiliza esses estudos porque são estudos de teólogos, né, que vão analisar, além das páginas da Escritura Sagrada, vão também estudar a parte histórica dos povos que deram início às nações. Eles vão estudar as questões históricas também da Bíblia, tá? Então eles trazem na Bíblia de Estudo King James explicações acerca de alguns assuntos que para nós ficam obscurecidos em Bíblias comuns, tá? Então eu exponho aqui esses estudos para que vocês possam ter um entendimento do que estava acontecendo no contexto dessa época, desse período, tá? Então aqui na nota de rodapé da King James, na página 42, número 12, se deixa claro que a poligamia, ou seja, o casamento ou ajuntamentos com mais de uma mulher, foi um costume criado por Lemeque, descendente de Caim. Isso nós lemos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Se você for lá em Gênesis 4, 19, você vai lembrar que nós falamos que Lemeque, ele inaugura essa ideia de se juntar com mais de uma mulher, tá?
Então você precisa voltar lá para você poder lembrar esse estudo aí, tá? Então Lemeque resolve botar em prática os planos de expansão dos propósitos da raça humana, que não são os propósitos de Deus. Lemeque, descendente de Caim. Vamos lembrar que Caim inaugura, né, a geração dos homens afastados de Deus. Caim, né, com a sua rebeldia, ele vai inaugurar a criação de nações, de homens afastados de Deus. E Lemeque, sendo um descendente de Caim, não o Lemeque, esse não é o Lemeque filho de Sete, tá? O filho de Adão, que tinha uma boa índole, não. Esse é o Lemeque filho de Caim, também filho de Adão, mas que tinha uma má índole, tá? Então ele vai inaugurar esse propósito de expansão dos planos da raça humana, tá? Dos propósitos humanos, tá? Que não são os propósitos de Deus. Lemeque foi um homem autoritário, segundo os estudos, egocêntrico, ou seja, o que é uma pessoa egocêntrica? É uma pessoa que só pensa em si mesmo. Ele era arrogante e também perverso, tá? Esta era a sua personalidade. Fazia a própria vontade e não a vontade de Deus. A mesma Bíblia, na nota de rodapé, na página 78, número 1, quer dizer, depois de expor a personalidade de Lemeque, que cria a poligamia, tá? A Bíblia King James, na página 78, número 1, tá? Ela vai continuar trazendo algum estudo, né? Falando sobre a prática de poligamia, tá? E ela vai dizer o seguinte, né? Que essa prática se tornara uma prática cultural na Mesopotâmia e em outras regiões, tá? De onde veio Abraão e de onde o Senhor havia o tirado. Então, a gente observando essa prática da poligamia, ou seja, o casamento, o ajuntamento com mais de um cônjuge, né? Nós vemos que era uma prática da região da onde Abraão havia vindo, que era a Mesopotâmia e outras regiões ao redor da Mesopotâmia. Então passamos a compreender bem porque o Senhor havia tirado Abraão de lá, porque, né, o Senhor percebia que lá eles estavam vivendo de uma maneira errada, tá? Então o que acontece? A poligamia era uma prática da Mesopotâmia e de outras áreas, tá? E mesmo homens tementes a Deus, tá? Nos períodos históricos, eles continuaram a praticar a poligamia, porque se tornou uma prática cultural daquelas nações. Todavia, a poligamia não fazia parte dos planos de Deus, que desejava tomar, né, ou formar um povo santo, cujo costume fosse a monogamia, que é o casamento com apenas um cônjuge, como Deus fez lá no caso com Adão e Eva, tá? Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou um para o outro, não criou vários para um, tá? Então Deus queria instituir a prática da monogamia, que era o casamento com apenas um cônjuge. Só que Lemeque vai inaugurar essa prática que virou uma cultura e que acabava por ser uma prática que até mesmo homens tementes a Deus do período histórico, que estavam afastados ainda de Deus nesse período, tá? Acabavam por praticar, e Deus estava querendo formar uma nova nação, tá? Bom, até que o Senhor conseguisse destruir esse costume cultural pecaminoso inaugurado por Lemeque a partir de tecnologias próprias, ele, o Senhor, teve de tolerar a prática da poligamia e até do divórcio, mesmo entre o seu povo. Isto é, demonstrava a paciência e a misericórdia que muitos dizem não encontrar no Novo Testamento, dizem não encontrar no Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento nós vamos ver o Senhor Jesus tentando ensinar a geração do seu tempo terreno que suas práticas estavam erradas aos olhos do Senhor. Então estamos vendo aqui que Deus teve que tolerar durante muito tempo a prática da poligamia entre o seu próprio povo, tá? Ou seja, mostrando paciência e misericórdia. Muitos vão dizer que no Antigo Testamento Deus não era misericordioso como no Novo, mas olha, por aqui nós estamos vendo que sim, porque na verdade ele teve que tolerar a poligamia, ele teve que tolerar até mesmo os divórcios que aconteciam, mas que não eram o desejo dele.
ele precisava desconstruir isso até mesmo no coração de homens que eram tementes a ele. A poligamia e o divórcio tornaram-se práticas culturais que estavam ali impregnadas na humanidade, tá? E em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 4 ao versículo 9, nós vamos ver o Senhor Jesus tentando explicar, tentando ensinar ao povo que as suas práticas culturais, né, em relação ao casamento, elas estavam erradas, elas não estavam corretas, tá? Então nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo isso, tá? Então em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 9 diz assim: E Jesus lhes explicou: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então o Senhor Jesus estava explicando para eles que no começo, no princípio, o Senhor tinha feito homem e mulher. Então o homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à sua esposa e se tornaria uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne. E portanto o que Deus uniu, não separe o ser humano. Não o separe o ser humano. Então, replicaram-lhe: Então por que razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Então, quando Jesus explica isso, que deveria manter-se o casamento, eles vão dizer que Moisés havia permitido que eles dessem uma certidão de divórcio à mulher e a abandonasse. Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Então Jesus deixa claro: olha, Moisés só permitiu isso, de vocês darem carta de divórcio para a mulher de vocês quando quisessem, por causa da dureza do coração de vocês, mas isso não é o que estava lá no princípio. Ou seja, havia uma tolerância com relação a essas práticas do divórcio, a essa prática da poligamia, só que Deus não queria que essas coisas prosseguissem. Quando Jesus veio, ele veio para poder ensinar que isso tinha que acabar, porque isso não era correto, tá? Bom, aí Jesus continua dizendo: Eu, porém, vos afirmo. Aí Jesus bota agora uma lei para valer para o Novo Testamento. Ele coloca, basta disso e vamos fazer assim. Quando ele diz eu vos afirmo, ele está afirmando agora uma nova lei para a nossa sociedade. Ele vai dizer: todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, ou seja, todo que se divorciar de sua esposa, a não ser por traição, a imoralidade sexual está ligada à questão de uma traição, tá? Então, se ela cometer imoralidade sexual, o divórcio se torna legítimo, tá? E se, então ele fala: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Então, se a pessoa se divorciar, tá, e não tiver nada que justifique esse divórcio, e casar-se com outra pessoa, então ela está cometendo adultério, tá? Agora, se houver traição, se houver essa chamada imoralidade sexual, então o divórcio acaba se tornando legítimo, tá? Então isso aqui é para explicar para os irmãos e as irmãs que a poligamia, tá? Aí você vai perguntar: por que Abraão tinha concubinas? Porque Abraão vinha trazendo uma prática de poligamia lá da Mesopotâmia, de onde ele veio. Quer dizer, vamos lembrar que Gênesis, né, já foi falado isso no outro discipulado. Gênesis está tratando a respeito do quê? Está tratando a respeito da formação das nações, tá? Então está sendo formada as nações, e a partir de Abraão está sendo formada a nação do povo de Deus, a nação judia, os judeus, e mais tarde, a partir dessa nação judia, será fundada a Igreja de Cristo no Novo Testamento, tá? Então, só para lembrar vocês com relação a isso. Então, Abraão ainda traz uma prática da poligamia, que a gente inclusive vai ver isso aí também ainda na época de Davi, vai ver isso na época de Salomão, vai ver isso na época de outros homens de Deus que passaram pela Bíblia, tá? Isso é para ficar explicado o
por que Abraão estava com concubinas nesse período histórico aqui da Bíblia, tá? Passando então ao versículo 7 ao versículo 11, há o registro de que Abraão faleceu com a idade de 175 anos. Isaque e Ismael, seus 2 filhos mais velhos, o sepultaram na mesma caverna em que fora sepultada Sara, ou seja, na gruta de Macpela, tá? Lembra que Abraão comprou essa gruta, né? No estudo anterior, o capítulo 24, nós vemos que Abraão comprou esse terreno com essa gruta de Macpela para fazer de campo de sepultamento. E Abraão foi sepultado na mesma gruta que Sara foi sepultada, tá? Após a morte de Abraão, o Senhor continuou a abençoar Isaque, o filho da promessa. Isso aí as questões do versículo 7 a 11 do capítulo 25 de Gênesis. Passando ao versículo 12, do versículo 12 ao 18, nós vamos ver que há o registro dos filhos de Ismael, que são filhos de Abraão com Agar, a serva egípcia de Sara. Há também o registro de falecimento de Ismael, que viveu 130 anos de idade. Após a morte de Ismael, seus descendentes foram viver próximos à fronteira com o Egito e viveram em hostilidade, ou seja, eles viveram como rivais e também com agressividade contra todos os seus irmãos, ou seja, contra todas as nações que, semelhantes a eles, eram descendentes de Abraão, incluindo os judeus. Então, todas as nações que descenderam de Abraão, tá? E que eram irmãos dos filhos de Ismael, os descendentes de Ismael viveram em inimizade e agressividade contra todas essas nações que foram geradas a partir de Abraão. É por isso que você olha para o Oriente Médio hoje e é um barril de pólvora, uma confusão entre nações ali, porque há uma disputa de herança de quem realmente tem direito à herança de Abraão naquela região, tá? Do versículo 19 ao versículo 21, a partir deste versículo começa a história de Isaque. Então agora Abraão faleceu, Ismael faleceu, tá? As nações estão crescendo, então a partir desse momento começa a história de Isaque. O mesmo é apresentado como filho de Abraão, tá? Que se casou com Rebeca com a idade de 40 anos, sendo ela a sua parenta, ou seja, vamos lembrar que Rebeca era neta do irmão de Abraão, tá? Então ela era parenta de Isaque. O versículo mostra que Rebeca era estéril, ou seja, ela não podia ter filho. Por isso, Isaque suplicou ao Senhor e o Senhor lhe atendeu, concedendo que Rebeca engravidasse, tá? A partir do versículo 22 ao versículo 23, Rebeca engravida de gêmeos, seriam 2 meninos, tá? As 2 crianças se empurravam em seu ventre, e isto preocupou muito a Rebeca, que resolveu buscar o conselho do Senhor. Então, Rebeca sente que está grávida de gêmeos e percebe que as crianças se empurravam dentro do seu ventre. Então, ela resolve buscar o conselho do Senhor para entender o que estava acontecendo. Vamos lembrar, é um período que não tem ultrassonografia, não dá para saber como a criança está, então ela tem que contar com o Senhor para poder explicar as coisas para ela. O Senhor então lhe revelou que 2 nações estavam representadas em seu ventre e que o fato de se empurrarem mostrava que desde cedo elas buscariam separação. Então o Senhor vai dizer para Rebeca: olha, Rebeca, dentro de você está crescendo duas nações, ou seja, dentro de você está crescendo, né, 2 pessoas que representam 2 nações, na verdade, tá? E elas se empurram porque elas já estão buscando separação desde o ventre. Bom, o Senhor revela que as nações que surgiriam destes 2 novos seres humanos
seriam inimigas e que um povo seria mais forte que o outro, porém o mais velho serviria ao mais novo, tá? Bom, uma observação aqui, porque é criada aqui uma nova polêmica, tá? Que polêmica é criada nessas passagens, né? Talvez alguns vão dizer que isso é uma base para a chamada ideia da predestinação, ou uma demonstração de que cada um já tem o seu destino traçado, tá? Na verdade, há uma explicação bíblica para isso, ou seja, há uma explicação bíblica de como o Senhor sabia sobre o que haveria de acontecer, né, no futuro com essas duas crianças que se empurravam no ventre e que já buscavam separação, tá? Uma explicação bíblica para isso, tá? Vamos considerar o seguinte ponto: as crianças já estavam se formando no ventre da mãe, tá? Por isso, já estavam sendo construídas as suas personalidades, que são parte da sua formação estrutural. Ou seja, que formação estrutural? As crianças estavam sendo formadas, tá? Então já estava se formando a personalidade dela, que fazia parte dessa formação estrutural, que é corpo, alma e espírito. Então havia uma formação dentro de Sara, havia duas formações, mas que já estavam sendo formadas com corpo, alma e espírito, e por isso já era possível para o Senhor fazer uma leitura da personalidade. Essa formação estrutural traz consigo toda a carga genética de seus antepassados. Podemos falar disso por causa do desenvolvimento científico que temos hoje, tá? E este material genético, ele já era analisado há muito tempo por Deus e pode ser contemplado nas páginas bíblicas. Bom, hoje nós sabemos muito disso porque temos um desenvolvimento científico e podemos falar em carga genética, podemos falar, né, no conhecimento genético, mas o Senhor, sendo o soberano e o criador das coisas, ele já conseguia observar essa carga genética, ele já conseguia observar essa formação de personalidade no ventre, tá? Então nós podemos ter uma base bíblica para isso que está sendo falado a partir de Salmos, capítulo 139, versículo 13 ao versículo 16, tá? Então vamos ler aí Salmo 139, versículos 13 ao 16, que diz assim: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Vamos lembrar que essas profundezas da terra que o salmista está falando aqui é o ventre materno, segundo os estudos, tá? E continuando aqui, o salmo diz assim: Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os dias prefixados, todos os meus dias prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Então, o Senhor já estava vendo dentro do ventre. No livro do Senhor já estava prefixado, no caso, os dias, tá, que as pessoas iriam viver, caso não acontecesse, claro, nenhum incidente com ela, tudo bem? Então o Senhor vê essa formação do embrião no ventre, tá? Se você quiser depois se debruçar mais sobre o Salmo 139, versículo 3 ao 16, você vai entender melhor isso aí, tá? Então ele vê o embrião se formando, ele vê a personalidade, corpo, alma e espírito se formando, tá? Ele vê a quantidade de dias que essa criança pode sobreviver de acordo com a sua saúde e tudo mais, tá? Então o Senhor é tremendo, como disse o salmista aqui mesmo, ele fala, né? Pois tu és tremendo e maravilhoso, tá? Bom, ainda tratando desse assunto, sobre a formação da personalidade a partir da sua herança genética, estudos da rodapé da King James, aí na página 1753, número 3, vão explicar que nas escrituras sagradas a alma significa personalidade,
isto é, a alma é o centro das emoções e vontades, tá? Então, como que a Bíblia entende alma? A Bíblia entende alma como sendo a personalidade do ser humano. A Bíblia entende a alma como sendo o centro das emoções e das vontades do humano, tá? Não podemos confundir a interpretação que a Bíblia faz sobre o que vem a ser alma com a interpretação que a filosofia faz acerca do que a alma é. Então, para a Bíblia, a alma é uma coisa, para a filosofia, a alma é outra coisa, tá? Então não podemos confundir uma coisa e outra não, tá? Diante disso, quem tem a maior autoridade para dizer o que Deus pensa sobre o que é ser alma é a Bíblia e não a filosofia, tá, dos homens. Então, quem tem maior autoridade para dizer o que é alma é a Bíblia e não a filosofia dos homens. O corpo, todos nós já sabemos do que se trata, tá? O corpo, segundo a Bíblia, ele é templo e morada do Espírito de Deus em nós. Então vamos lá, a alma está ligada à personalidade, tá? A alma é o centro das emoções e das vontades. Então, o Senhor, conhecendo a formação genética, a personalidade, a formação da personalidade dentro do ventre da mulher, ele já sabe como que aquela pessoa é, tá? Então ele entende sobre emoções e vontades que aquela pessoa vai ter por causa da sua carga genética, tudo bem? Então, o que acontece? A alma está ligada a isso. O nosso corpo, a Bíblia vai dizer que é o templo e a morada do Espírito de Deus. Isso pode ser conferido em 1 aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 19, que vai dizer assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Então tá aí, 1 Coríntios 6,19, falando que o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus e que nós não pertencemos a nós mesmos. Amém, meu irmão e minha irmã? A Bíblia ainda considera o corpo como semente. Além de entender o corpo como sendo templo e morada do Espírito de Deus, a Bíblia compreende o corpo como sendo semente que germinará no futuro, dependendo o que se faz com ele. Ou seja, dependendo do que você faz com o seu corpo, fazemos dele uma semente com suas características, tá? Então, ou você vai transformar teu corpo numa boa semente para Deus, ou você vai transformar teu corpo numa má semente. O que você transformar teu corpo é o que vai nascer no futuro, tá? Todo corpo irá para a terra, a exemplo de toda semente. Então, onde está escrito sobre isso, que o corpo é uma semente, que ele irá para a terra e que ele pode surgir como sendo um corpo bom para Deus, tá? Você vai conseguir ler isso aí lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao versículo 49. O que está escrito aqui? Diz assim, ó, falando que o corpo é uma semente, ó: entretanto, é possível que alguém questione como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo ressurgirão. Aí a Bíblia continua dizendo: insensato, ou seja, louco, o que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Ou seja, aquilo que você semeia na terra, para você semear, tem que estar morto. Se não tiver morto, não tem como nascer. A semente que você planta, ela já está morta para poder nascer. Tu planta ela e ela morre para poder nascer. Então ele fala: o que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Então você, quando morrer, você será semeado na terra. Aí ele continua: quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser. Ou seja, quando você bota o corpo na terra, você não está plantando aquilo que vai nascer como você agora é, tá? Quando fomos semeados na terra, nós não vamos voltar como nós somos agora. Não é isso que a Bíblia está falando. Então, quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente do trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente
dá o seu corpo apropriado, tá? Então, né, você planta uma semente de maçã, vai nascer um pé de maçã. Não nasce a semente de novo, nasce uma macieira. Assim também, quando você for plantado na terra como homem de Deus e mulher de Deus, vai surgir um homem e uma mulher de Deus em glória, segundo a Bíblia. E continuando o versículo, ele vai dizer: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ou seja, o corpo que se planta agora na terra, quando morre, ele é um corpo que se destrói, por isso que ele vai se desfazer em pó, né? Agora, quando ele ressurge como um corpo imperecível, ou seja, um corpo que nunca se acaba. E nós precisamos refletir muito nisso, porque quando você ressuscitar, você vai ser eterno. Ou vamos ser eternos para a glória de Deus, ou vamos ser eternos para o horror eterno. Já fizemos esse estudo escatológico na igreja, tá? E teremos a oportunidade de, nesse discipulado, conforme for a vontade de Deus, tratar um pouco mais desse assunto, tá? Mas quando morrermos, vamos ser plantados e mais tarde, no futuro, com a vinda de Cristo, ressuscitaremos para a eternidade, ou para a glória eterna, ou para o horror eterno, tá? Mas seremos todos eternos de alguma maneira, tá? Então, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual, que lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 49, o texto na íntegra, se você quiser ler. Leia aí o capítulo 15 de 1 Coríntios 35 ao 49 todo, que você vai compreender melhor o que está sendo explicado aqui, tá? Então, a alma é a personalidade, tá ligada às vontades, tá ligado, né, às escolhas da pessoa. O corpo, ele é o templo do Espírito e é também a semente que será plantada e que ressurgirá para a eternidade. Quanto ao espírito do ser humano, né, vamos lembrar que nós estamos tratando aqui sobre como é que Deus sabia sobre a personalidade dos filhos de Isaac e de Rebeca, né, que era Esaú e Jacó. Como é que Deus conhecia sobre essa personalidade? Estou explicando sobre isso, porque o Senhor conseguia ver dentro do ventre, né, a formação do embrião. Então ele conseguia ver a formação da personalidade, da alma, do querer, né, da vontade, do desejo, né? Então ele via a alma, ele via também o corpo, que é a semente e também é o templo do Espírito, tá? E também ele via o Espírito também. O que é o Espírito? Quanto ao Espírito do ser humano, verificamos que ele se trata de um registro de cada um, que retorna imediatamente a Deus após a sua morte, tá? Então, o que é o Espírito? Já vimos o que é a alma, personalidade, né? Querer e as escolhas da pessoa. Já vimos o que é o corpo, né, que é a semente e o templo morado do Espírito Santo. E vamos ver agora o que é o Espírito. Segundo a Bíblia, verificamos que ele é um registro de quem aquele ser humano é, tá? É uma prova de quem aquele ser humano é. E esse Espírito, ele não vai para a terra. Esse Espírito, ele volta imediatamente para Deus no momento em que há a morte daquele ser humano. O que a Bíblia vai registrar sobre isso? Qual é a prova bíblica disso que estamos falando? Você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Você pode abrir a sua Bíblia e você vai conferir 1 Coríntios 2, 11, que diz assim: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Ou seja, quem é que conhece realmente seus desejos? Quem é que realmente conhece os seus pensamentos, os seus impulsos, a sua vontade, as suas paixões? Quem conhece? O seu espírito que está dentro de você conhece. Deus sabe quem você é também, tá? Deus, melhor que você mesmo, sabe quem você é. Só que o seu espírito, o meu espírito, né? Mas falando pessoalmente sobre cada um de nós, o nosso espírito de homem, de mulher,
é que sabem quem realmente nós somos, tá? Então ele é um registro de quem nós somos, e ele vai voltar imediatamente para Deus após a nossa morte. Esse registro será levado para o Senhor. Em relação ao espírito retornar a Deus imediatamente, e não a alma, que somos nós, com a nossa personalidade, que deverá passar pelo julgamento, ou seja, a alma passa pelo julgamento, o espírito volta para Deus como registro. O que a Bíblia vai provar sobre isso aí? Qual é a prova bíblica disso que nós estamos falando? Você vai encontrar em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6 ao 7, que vai dizer que o espírito volta para Deus imediatamente após a morte da pessoa. Então está escrito assim, Eclesiastes 12, versículo 6 ao 7. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Deixa eu explicar isso para você. A Bíblia está falando, olha, antes que se rompa o cordão da prata, antes que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, antes que a roda se quebre junto ao poço. O que significa tudo isso? Antes que esse corpo que abriga a tua alma se destrua, lembre-te de Deus. É isso que a Bíblia está falando aqui, tá? Quando ela fala sobre isso, quebrar o cântaro, é que tem uma passagem bíblica que eu não vou adentrar agora para não ficar muito longo o nosso diálogo aqui, mas vai dizer que nós somos como vasos de barro que guardam ouro, um tesouro dentro de nós, que é, né, o Senhor, né, que é nosso Deus dentro de nós. Então nós somos como vasos de barro guardando a nossa alma e guardando a presença de Deus. Uma hora esse vaso vai se quebrar, ou seja, a nossa morte é a quebra desse vaso, é a destruição desse corpo terreno. Então antes que esse corpo terreno se destrua, ele fala, lembre-te do teu Criador. Aí ele continua dizendo, tá? O pó retorne à terra de onde venho, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Tá vendo aí? Esse finalzinho aí, ó, o pó retorne à terra, significa que antes que o corpo se destrua, e na hora que o corpo se destruir, ele vai voltar para a terra, tá? Ele vai voltar a ser elemento químico que ele era, tá? E o espírito volta a Deus que o concedeu. Então o espírito imediatamente ele sobe para Deus, e é o registro de quem é cada ser humano, tá? As pessoas que frequentam a nossa igreja já têm um entendimento melhor sobre isso, que já foi tratado em estudos escatológicos da igreja, tá? Para você que está ouvindo o discipulado a partir de agora, né, você está tendo essas informações para você conferir nos versículos que estamos passando. A ideia é você voltar ao vídeo se você perdeu alguma coisa e continuar conferindo na tua Bíblia se é de fato assim como a Bíblia está explicando, tá? Que deixamos a base bíblica para você. Bom, é desta forma que o Senhor conhecia os gêmeos no ventre de Rebeca. Então tá aí a resposta. Como é que o Senhor sabia tanta coisa sobre os gêmeos? Dessa maneira, ele conhecia toda a estrutura, toda a formação estrutural daquelas crianças, tá? O seu gene mostrava quem essas crianças seriam no futuro, tá? Então é desta forma que o Senhor conhece os gêmeos no ventre de Rebeca. Ele, sendo soberano sobre todas as coisas, conhece bem a formação estrutural de cada ser humano, que inclui corpo, alma e espírito, e sabe exatamente as intenções que cada personalidade traz e as escolhas que ela faz. Então presta atenção, o Senhor, tá, sendo soberano, sendo conhecedor da formação estrutural de cada ser humano, tá, que inclui corpo, alma e espírito, ele sabe exatamente quais são as intenções que cada personalidade traz e quais as escolhas que essa personalidade é capaz de fazer. Não quer dizer que há um determinismo aqui, não quer dizer que você está determinado que será mal. De repente, você traz uma carga genética que induz você a certos erros, mas você vai ter o ponto de escolha. Você vai ter uma carga genética que te conduz para um caminho errado, mas cumpre você
conforme ele falou para Caim, né? Cumpre você dominar os seus instintos e querer fazer a vontade de Deus e não as suas próprias, tá? Então, o Senhor, ele vai conhecer quais são as intenções de cada personalidade. E para isso que eu estou falando, tem uma base bíblica também. Pode ir lá para o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Você vai ver aí a base bíblica que diz que o Senhor vai saber exatamente quais são as intenções de cada personalidade e quais são as escolhas que essas personalidades fazem na sua vida, tá? Então Jeremias 17:10 vai dizer assim: eu, Yahvé, ou seja, esse é o nome do Senhor segundo os judeus falavam, né? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Presta bem atenção nesse versículo, tá, do capítulo 17 de Gênesis, meu irmão e minha irmã, porque ele é muito importante para nós entendermos como o Senhor conhece as intenções de cada personalidade e as escolhas feitas por essas personalidades. Ou seja, eu sou uma personalidade, você é outra. Temos a nossa carga genética, que muitas vezes é induzida ao pecado, mas não quer dizer que a gente é escravo dessa carga genética. A gente pode fazer uma escolha, tá? Nós estamos livres para fazer escolhas. A carga genética te conduz para o erro, mas você pode fazer uma escolha para não cometer o erro. Então, em Jeremias 17:10, ele deixa claro isso. Ele vai dizer: eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Quando ele fala em homens, ele não está falando só do gênero masculino, não. Ele está falando sobre os seres humanos. Então o que acontece? Ele vai sondar o coração da pessoa para compreender essa pessoa, conhecer as suas atitudes e saber quais são as escolhas das suas obras, tá? Então, dessa maneira, o Senhor conhecia perfeitamente quem era Esaú e o Senhor conhecia perfeitamente quem era Jacó no ventre de Rebeca, tá? Então, se você tem uma criança no seu ventre crescendo e ela crescendo como personalidade, corpo, alma e espírito dentro de você, o Senhor já sabe quem essas pessoas vão ser, segundo a sua carga genética, segundo o seu desenvolvimento de personalidade. Amém, meu irmão e minha irmã? Espero que essas bases bíblicas tenham explicado para você que não tem nada a ver com predestinação, mas tem a ver com herança genética, tá? Que está se formando dentro do ventre, né? Vamos lembrar que eu e você não somos apenas um produto sozinho, sem nada. A gente traz uma herança dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, de pessoas da nossa família que viveram muito, muito antes da gente, e que a gente traz toda a forma genética dessas pessoas. Às vezes o jeito de sentar é do bisavô, às vezes o jeito de falar é da avó, às vezes o gênio, né, entre aspas, esse gênio forte que a pessoa tem é uma carga de herança de algum familiar no passado, né? Às vezes o filho é mais alto porque puxou um avô, né? Às vezes todo mundo na casa é mais alto e ele é baixinho porque puxou alguém da família. Então a gente traz essas heranças genéticas aí, e o Senhor conhece toda essa formação estrutural nossa. Amém? Bom, a partir dos versículos 25 ao 28, Rebeca dá à luz aos seus 2 filhos. A Bíblia passa a mostrar as características dos dois. Então agora os 2 nasceram e a Bíblia fala sobre as características deles. Bom, Esaú, o mais velho, era ruivo e tinha muitos pelos pelo corpo. Por isso lhe deram esse nome, tá? Então quando a gente fala em Esaú, nós estamos falando sobre alguém ruivo com muitos pelos. Por isso que Esaú recebe esse nome. Jacó recebeu esse nome por ter nascido agarrado ao calcanhar do seu irmão.
O nome Jacó significa aquele que tira vantagem dos outros com astúcia e avareza, ou seja, usurpador. Então o nome Jacó, ele vai significar usurpador, que é alguém que busca tirar vantagem das outras pessoas a partir de astúcia e a partir de avareza. Então o fato de Jacó ter nascido agarrado no calcanhar do seu irmão, né, deu essa interpretação de que ele queria tirar certa vantagem. A rodapé da King James vai dizer que na verdade as pessoas acabavam fazendo jus aos seus nomes, né? Não é o nome que determinava quem a pessoa era, tá? Mas as pessoas muitas das vezes acabavam fazendo valer o nome que recebiam. Mas, por exemplo, se ela não quisesse fazer isso, ela tinha o direito da escolha. Como, por exemplo, no futuro nós vamos ver que Jacó recebeu o nome de Jacó, usurpador, mas ele vai ter esse nome mudado, porque ele não quer viver dessa maneira, ele não quer mais viver dessa forma. Então ele vai ter um nome mudado, porque ele não vai permitir que a sua personalidade esteja mais ligada a esse nome, e por isso o Senhor vai mudar o seu nome. Continue lendo aí Gênesis, que você vai ver essa mudança que eu estou falando e que vamos tratar aqui em algum estudo do Gênesis aqui no nosso discipulado, tá? Passando ao versículo 27 ao 34, ao crescerem, Esaú se torna um habilidoso caçador e Jacó um pacato pastor de rebanhos. Esaú era o preferido do pai, do Isaac, por causa de suas caças. Porém, Rebeca preferia Jacó. Então os pais fazem uma escolha aí pelo que eles preferiam mais, né? Talvez aí por Esaú demonstrar valentia, caçando, Isaac vai admirá-lo mais. E Jacó, por ser mais ali da casa, cuidando do rebanho da família, estando dentro de casa, talvez tenha chamado mais a atenção da mãe, que vivia mais ali na região da casa, tá? Certo dia, ao chegar de uma caçada cansativa, Esaú se deparou com Jacó preparando um cozido de lentilhas e pediu que o irmão o deixasse comer o cozido vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom, isto é, vermelho, por causa do cozido que comeu. Então, quer dizer, além de Esaú ser conhecido, né, por esse nome, por ser peludo, né, e ruivo, né, esse ruivo é meio avermelhado, também ele ficou conhecido pelo nome de Edom, e a palavra Edom significa vermelho, tá? Então ele ficou conhecido também porque ele comeu lentilhas, que é um prato avermelhado, tudo bem? Jacó, né, o permitiu com uma condição, de que Esaú vendesse para ele o direito de primogenitura, isto é, os direitos de irmão mais velho. O que era esse direito de primogenitura, segundo os estudos? A primogenitura, ela era o direito, né, de receber a herança de todos os bens da família e virar o administrador de todos os bens após a morte do pai. Então Jacó, quando ele vê que Esaú pede para ele o prato de lentilha porque ele volta de uma caça morrendo de fome, Jacó se aproveita da fome de Esaú e tenta negociar o direito de primogenitura de Esaú. Ele fala: passa para mim todos os direitos que você tem de primogenitura e eu te dou prato de lentilha. Bom, Esaú, menosprezando esse direito como sendo qualquer coisa, o vendeu pelo prato de lentilhas de Jacó, tá? Bom, uma observação aqui: ao proceder assim, Esaú faz pouco caso das coisas pertencentes à lei de Deus por causa de coisas fúteis, ou seja, comuns, tá? E passageiras, como um prato de lentilha. É o que dizem os estudos bíblicos. E o que a gente vai então encontrar? Uma crítica. Nós vamos encontrar aqui uma crítica em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, sobre Esaú ter feito isso. Esaú chega cansado, faminto. Ele tem um direito de primogenitura, que é uma lei de Deus. O filho primogênito
tem o direito de herdar todos os bens e administrar após a morte do pai, só que Esaú faz pouco caso desse direito de primogenitura para satisfazer sua vontade de comer o prato de lentilha, né? Então, a Bíblia faz uma crítica séria contra Esaú em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Vamos lembrar, gente, talvez você vai dizer: ah, mas poxa, ele perdeu um direito só por causa de um prato de lentilha. Vamos lembrar que todas as questões que acontecem no Antigo Testamento, com as personalidades, com os personagens bíblicos, melhor dizendo, no Antigo Testamento, vão se tornar símbolos para nós nos dias atuais, tá? Isso é um símbolo que vai se tornar. Aconteceu de fato com eles dessa forma, mas se torna um símbolo muito sério para nós nos dias atuais, tá? Então você percebe o seguinte: em Hebreus capítulo 12, versículo 16, a Bíblia vai dizer o seguinte: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 16, vai dizer que Esaú foi imoral e profano, porque ele, para satisfazer um desejo por uma refeição, ele vendeu os direitos de primogenitura. E na hora que ele quis essa bênção, que ele tanto desprezou naquele momento, na hora que ele quis essa bênção de volta, ele foi rejeitado e ele não conseguiu, mesmo tendo buscado com muitas lágrimas, mesmo tendo buscado de maneira muito desesperada. Bom, o que significa isso? Significa que não devemos nos vender por algo que queremos experimentar, menosprezando a verdadeira riqueza, que é o direito e a bênção da vida que Deus nos deu. Então, muitas pessoas menosprezam a bênção de Deus, que é essa vida maravilhosa com Cristo, por uma coisa fútil, melhor dizendo, por uma coisa mundana, por uma coisa que não tem peso de glória, rejeita a sua salvação, rejeita a presença de Deus pelas coisas do mundo. Então a Bíblia está dizendo que nós não podemos fazer como Esaú, por um desejo, por uma ânsia, por um desejo carnal, por uma vontade pessoal, rejeitar o que Deus está nos oferecendo, tá? Bom, o que nós temos então de importante nesse estudo do capítulo 25 de Gênesis para podermos ver, né? Bom, as questões mais importantes desse capítulo é que a poligamia, né, ou esse casamento com mais de uma mulher, era uma coisa que Deus estava tolerando nesse período histórico, mas que Deus não inaugura isso, Deus não criou isso. Deus criou um homem para uma mulher para um homem, e que isso foi criado por Lemeque, filho de Caim, que já estava tentando se emancipar de Deus, ou seja, estava tentando separar-se de Deus para criar uma lei própria, e é ele quem vai inaugurar lá no iníciozinho de Gênesis essa coisa da poligamia, destruindo a cultura de monogamia, ou seja, a cultura de um casamento com uma pessoa apenas, né? Ele destrói essa prática de Deus e vai fundar a poligamia, que se torna uma coisa cultural na Mesopotâmia e em outras regiões, mas que Deus condenava, tolerou que alguns homens de Deus permanecessem praticando isso no Antigo Testamento como uma forma de misericórdia, porque os homens estavam desviados de Deus e Deus precisava formar uma nação santa. Então até formar essa nação santa, Deus vai ter que tolerar isso até mostrar para os homens que eles estavam errados. E é quando Jesus vem no Novo Testamento que ele vai mostrar para esses homens que essa prática polígamo, né? Essa prática de poligamia, de um casamento com várias mulheres, ou ajuntamento com várias mulheres, ou as mulheres se juntarem com vários homens, era uma coisa errada, tá? Então isso é uma coisa importante que nós temos nesse capítulo 25 de Gênesis. Outra coisa é esse conhecimento que o Senhor tem sobre a personalidade humana,
né, nessa formação de corpo, alma e espírito no ventre materno, né? Ou seja, os filhos de Rebeca eram muito bem conhecidos por Deus, porque eles traziam uma carga genética que Deus já estava conhecendo na formação do ventre de Rebeca. Ele já conhecia a personalidade deles, né? E aí essa explicação de que a alma é a personalidade, né? De que a alma está ligada às emoções e ao querer das pessoas, de que o corpo é o templo e morada do Espírito de Deus e de que ele é também uma semente que vai ser plantada na terra com a nossa morte e no futuro ele vai ressuscitar para uma vida eterna com Deus ou sem Deus, tá? E que o Espírito, ele é o registro que vai ser levado para Deus sobre quem nós fomos, porque ninguém conhece o ser humano melhor do que o seu espírito que nele está. O Senhor conhece a nós muito bem e o nosso espírito também sabe perfeitamente quem somos. E a última coisa importante desse capítulo 25 é exatamente nós não ficarmos trocando a bênção de Deus, a vida eterna e todos os benefícios que o Senhor nos oferece de uma vida maravilhosa e uma vida feliz por coisas fúteis do mundo, por questões tão mesquinhas que não vão acrescentar em nada para a gente, por materialismos que não tem explicação se comparado com a glória que o Senhor tem para nos dar. Amém, meu irmão e minha irmã? Então, nesse momento, nós encerramos o estudo do discipulado de hoje, do capítulo 25 de Gênesis. Aconselho a você que você continue fazendo a leitura a partir do capítulo 26, 27, para que você possa chegar compreendendo as coisas que vão ser explicadas a partir dos próximos estudos, amém? Eu vou pedir agora a você que você feche os olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse estudo de hoje maravilhoso, em que muitas coisas nos foram reveladas. E você tendo alguma dúvida, fique à vontade para fazer as perguntas, né, no zap, mandar um zap para nós e nos fazer as perguntas que você queira tirar, dúvidas que porventura você pode ter, amém? Feche os olhos e vamos orar e agradecer ao Senhor. Ó Deus amado e Pai querido, nós louvamos o Teu santo nome por mais um estudo em que tivemos sentados ao redor do Senhor. Sentimos a Tua presença de maneira maravilhosa, grandiosa. Muito obrigado por Teus ensinamentos nesse dia de hoje, nessa empreitada, Senhor. Muito obrigado por todos os ensinamentos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra sempre. Nos ajude a ter toda a explicação, meu Pai, importante para nossas vidas com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a compreender que o Senhor instituiu leis para que possamos, meu Pai, verdadeiramente cumpri-las e seguir, meu Pai, mediante a Tua graça, mediante, meu Deus, o Teu ensino e a Tua força, e que possamos nunca trocar, Senhor, a bênção que o Senhor tem nos dado de uma vida eterna e de uma vida feliz, meu Pai, diante do Senhor, por qualquer coisa, coisas fúteis desse mundo, Senhor. Recebe em Tuas mãos cada discipulando, cada discipulanda, meu Pai, cada mulher, cada homem, cada criança, cada jovem que se debruça, meu Pai, com tanta dedicação nesses estudos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada casa, a cada pessoa. Nós louvamos a Ti e colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Muito obrigado, nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela tua atenção até esse momento, por ter ficado conectadas nesse canal Frontline até agora. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.